Muito boa tarde, está no ar o programa Falando Com. Terminamos hoje a série de entrevistas aos candidatos, até agora anunciados, à Câmara de Évora, nas autárquicas deste ano, que estão marcadas para, não estão ainda marcadas, mas estão previstas para setembro ou outubro. E concluímos esta série de entrevistas com Flor Bela Fernandes, que é a candidata do Movimento Cuidar de Évora nas autárquicas. Muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite, Flor Bela. Obrigada, Sérgio. Boa tarde a todos, aos ouvintes da Rádio Diário FM, aos éborenses. E assim, Sérgio, muito obrigada pelo convite, cá estou. Já tinha concorrido há 4 anos, volta Já? agora, o que é que mudou? Olha, mudou que cada vez mais o nosso projeto tem-se vindo a consolidar e eu entendo que desta vez nós temos ainda melhores equipas, mais éborenses envolvidos, o movimento tem vindo a crescer significativamente e estamos muito satisfeitos com isso, porque efetivamente foi um projeto que conseguiu consolidar-se em Évora e atrair mais éborenses para a sua causa e para aquilo que são os seus projetos, as suas ideias e aquilo que é a sua missão. Há 4 anos, enfim, não vamos falar muito disso, mas há 4 anos o movimento não foi formalizado, desta vez vai ser. Sim, sem dúvida, vai ser. Só o posso formalizar, até perguntei isso à Comissão Nacional de Eleições, só se pode formalizar mesmo na altura das candidaturas, porque tem que se entregar o processo completo. Porque eu até estava disponível para o formalizar já, mas posso dar aqui uma informação em primeira mão à Rádio Diário FM, que já registámos a marca do movimento também, e o movimento veio para ficar, pelo menos do ponto de vista do grupo que me acompanha agora, porque somos de facto muitas pessoas, estamos motivados, estamos com alegria, com vontade de fazer alguma coisa pela nossa terra e eu acho que veio para ficar, independentemente da Flor Bela, porque há muito essa questão, quando a Flor Bela sair o movimento acaba. Deveríamos ser acaba, a Flor Bela não vai ficar cá eternamente, naturalmente. Mas estamos a criar estrutura, estamos também a formar pessoas na área da política, porque muitos dos que vêm para o nosso movimento nunca tiveram na política, nunca a sua atividade ou foi estritamente profissional ou da pouca atividade cívica que tiveram foi no movimento associativo e não na política. Também temos algumas pessoas já com experiência partidária, mas poucas, muito poucas. E então também estamos a formar as pessoas naquilo que é a nossa maneira de estar e de ver a política, que foi sempre a minha maneira de estar e de ver a política, mesmo quando estive a militar num partido. E o que é essa maneira de estar e de ver a política? É que a política existe para servir os outros e não para nos servirmos. A política, eu acho que é uma coisa muito bonita e as pessoas, infelizmente, porque as notícias, o que é notícia na política é aquilo que corre mal. E às vezes aquilo que corre bem também é notícia, mas é menos, ou tem menos destaque. E há muita coisa que corre bem na política. Aliás, nós olharmos para o país nestes 50 anos, nós evoluímos bastante, mas estamos sempre centrados naquilo que são os problemas, porque o ótimo não existe, o ideal não existe, a gente procura o ideal. E as pessoas estão sempre à espera. E, ultimamente tem havido alguma degradação, eu acho, que nos protagonistas da política, mas temos 50 anos de evolução e a política é que fez isso. Porque é as medidas de política que nos afetam a vida de todos, desde, eu costumo dizer muito aos nossos apoiantes e às pessoas que fazem parte do movimento, só o ato de ligar a luz é um ato de política. Porque o preço da luz, o preço das taxas, quem define é a política. O facto de termos ou não habitação para os nossos filhos ficarem neste caso em Évora, é política. E a política é uma coisa que todo o cidadão devia ter interesse, participar sempre que possível, dar bons contributos e críticas construtivas, não destrutivas, nem maldecência, que eu acho que isso também é uma degradação da política e acontece muito. E é assim que nós vemos a política, de servir, de irmos ter muito trabalho, muitas dores de cabeça, mas com muita vontade de fazer diferente e de introduzirmos as mudanças que achamos que Évora precisa e que ultimamente, há umas décadas para cá, não tem tido. A Flor Bela é uma pessoa diferente desde que, enfim, já militou num partido, desde que saiu e desde que fez o movimento. O que é que...
Não É uma sou... pessoa diferente? Não. Eu talvez seja uma pessoa mais feliz e alegre na política, porque consegui integrar um projeto em que me sinto plena nesta visão que eu defendo da política e eu não vou negar isso. Claro que o movimento é muito construído também à minha imagem, mas as pessoas todas que vêm para o movimento, eu costumo dizer, olha, nós procuramos-nos porque as pessoas que aparecem têm este espírito. Temos tido algumas questões, algumas situações menos positivas no movimento, mas eu também costumo dizer, olha, só se estraga uma casa. Por isso, Mas coisas menos positivas do quê, por exemplo? não, de pessoas que vieram para o movimento e que não se adaptaram e que acabaram por sair para os partidos, para Claro. outro partido. Neste caso até vão todas para o mesmo partido. Para o PSD? Para o PSD. Todas para o PSD. Todas são duas pessoas daquelas que eu considero as mais ativas no partido, porque as outras pessoas são livres e temos muitas pessoas E que eu isso, sei que são encara isso com a normalidade, as pessoas passarem Eu encaro integrarem com- o movimento, depois saírem, vão para partidos? Não, encaro com normalidade desde que não haja atos de traição, de deslealdade. Se há uma pessoa que eu encaro com naturalidade, que foi para o PSD, porque entendeu, disse-me a mim, que o movimento não lhe deu o protagonismo nem o peso que ele queria ter, e às vezes isto acontece, as pessoas têm legitimidade de ambicionar mais. Eu também ambicionei sempre mais no PS e nunca me foi possibilitado. Há uma outra pessoa que comigo eu não aceito o que a pessoa fez, porque acho que a pessoa usou o movimento para ter os lugares todos que tem e depois abandonou o movimento, foi para outro partido, quando um dos argumentos era que não podia estar conotada com o movimento por estar à frente de uma associação que por acaso foi criada pelo movimento, que é a Amaché, do Centro Histórico, como sabe. Aliás, o movimento nestes 4 anos já criou 2 associações, uma de moradores no Centro Histórico nunca existiu no Centro Histórico e foi criada pelo Movimento Cuidar de Évora. Foi o Movimento Cuidar de Évora que indicou a atual presidente para ser presidente, que depois teriam que haver eleições, mas ao princípio foi indicada porque era um projeto político do Movimento Cuidar de Évora. Sendo certo que o objetivo era fazer trabalho cívico. Foi dada total confiança à pessoa para construir, por exemplo, os fundadores, os sócios fundadores, da qual eu fiz parte, e depois saí, tendo em conta aquilo que foi o caminho desta associação, com o qual eu não me identifico. E depois a pessoa de estar nos lugares todos entendeu que eram os lugares todos dela. E Ou seja, é esse o contributo que o movimento também pode dar à sim, sociedade? Sim. E a nossa associação cívica do movimento, que é isso que eu também lhe vou dizer. Eu costumo dizer que o movimento Cuidar de Évora é o braço político que existe e que neste momento entendemos que temos condições para intervir diretamente na ação política, na governação. Temos candidatos, temos projeto, temos ideias, temos vontade, temos motivação, temos alegria. Por isso estamos em condições de ser atores da área política no Conselho de Évora. Se quando um dia entendermos que não, temos a nossa associação que vai fazer o trabalho cívico e que vai desenvolver e que vai ficar por muitos e bons anos, espero eu, independentemente de haver ou não uma vertente política do movimento. Agora, porque existem condições. Quando não existem condições, nós temos a nossa associação, porque o trabalho político também se faz nas associações. Aliás, faz muito, apesar de às vezes dizer que não. Por isso, o movimento veio para ficar. Se possível, de uma forma construtiva e de uma forma a dar contributos para que a nossa cidade e o nosso concelho sejam cada vez melhores locais para nós constituirmos o nosso lar, que é isso que nós queremos, e os nossos filhos e netos, era o ideal. Já foram divulgados alguns nomes de candidatos do movimento? São as mesmas pessoas de há 4 anos? Há uma renovação? É um mix. E também, outra novidade, trago hoje para a Rádio Diana, já temos cabeça de lista aos Canaviais. António Ribeiro é residente dos Canaviais, está reformado, foi comerciante durante muito tempo, sempre nasceu em Évora, vive em Évora, e vai ser, hoje apresento aqui o nome dele, e vai ser apresentado nas nossas redes sociais em breve. E já estamos praticamente com as nossas listas fechadas. Falta-nos o cabeça de lista da Assembleia Municipal, está quase, vamos ver. E depois, freguesias rurais, o que nós continuamos com a mesma política de 2021. Se existir alguém que
nas freguesias rurais que nos aborde, ou nós a abordarmos alguém, porque identificamos as pessoas e às vezes vamos falar com elas, e que estejam disponíveis para abraçar este projeto com esta filosofia, mas para a sua freguesia, nós avançamos. Se não, não avançamos. Contudo, também dizer-lhe que fazemos um outro trabalho junto às freguesias rurais, que é motivar os fregueses a fazer os seus movimentos das suas freguesias. E também lhe posso dizer que tem corrido bem e acho que vamos ter umas surpresas também em algumas freguesias rurais, que não é o movimento Cuidar de Évora, mas que o movimento Cuidar de Évora ajuda, apoia, motiva, porque eu acho que os cidadãos, quem lá vive, tem sempre um bom contributo, com certeza, para dar para a sua terra e, neste caso, para a sua freguesia. Que é Nas freguesias rurais o movimento tem mais dificuldade de implantação? Eu vou ser muito honesta. Temos mais dificuldade, porquê? Dois motivos. Os partidos políticos estão cá há 50 anos e têm muito as pessoas consolidadas nas freguesias. É aquele grupinho, cada um tem o seu grupinho. E depois já não há muito mais pessoas fora daqueles grupinhos que queiram ou que tenham disponibilidade para abraçar estes projetos, porque, atenção, nós já falámos com algumas pessoas muito interessantes em freguesias rurais e que não se querem meter na política, mas que eu acho que eram pessoas que, se aceitassem, podiam dar um excelente contributo com aquilo que é o seu conhecimento, a sua experiência, o seu know-how, e a sua dedicação até à sua freguesia, mas não querem, ainda têm algum receio, pronto, outras não têm disponibilidade, são pessoas ainda na vida ativa e entendem que não têm, só por aqui se vê o espírito, as pessoas entendem que não têm a disponibilidade para dar o contributo que gostariam e não aceitam, ou seja, não é só porque vão para a política, não, as pessoas querem ir se conseguirem dar alguma coisa. E dizer-lhe o quê, Sérgio? E estas pessoas tanto podem vir para o movimento como para um partido político. Se o partido político se chega a elas e as procure e as motive, como o movimento tenta fazer. E quem diz nas freguesias rurais, diz nas urbanas. O problema dos partidos, e que eu senti muito, é que os partidos estão muito fechados neles próprios e têm muito pouca sociedade civil. E isso vai causar problemas. Já está a causar, eu acho que no futuro vai. E os partidos têm que olhar para dentro e começar a refletir um pouco sobre isto. Porque os partidos fazem-se dos cidadãos, não é? Tal como o movimento. Aproveito já para lhe colocar a questão de tem tido este discurso, é uma crítica que faz aos partidos e tem tido um discurso contra, não sei se posso dizer assim, mas tem tido um discurso contra os partidos. Porquê? Porque passou por e se calhar viu coisas que não lhe agradaram. Eu vou tentar esclarecer. É natural que as pessoas possam pensar e até as pessoas dos partidos fiquem muito... depois também é acusada de falta de coerência, não é? De coerência. Não. Falta de coerência porquê? Eu fui para um partido, para já quando fui para o partido ainda nem tinha bem... Aliás, a minha primeira experiência política nem foi no PS, foi através de uma candidatura do Abílio Fernandes, que me convidou. Era uma jovem, não é, independente, nunca tinha estado na política, nem a minha família, nunca tivemos ligação aos partidos políticos. E nessa altura continuava assim, mas sempre fui uma jovem muito virada para as questões cívicas, para as causas, até na minha juventude, onde era uma causa que eu lá andava sempre lá à flor bela. Mas nunca tive este espírito de ir para um partido político, se calhar nem tinha bem consciência destas questões. Tinha a consciência da justiça, da causa, da defesa daquela situação, mas não tanto que aquilo era um ato político. Está a ver? Nós amadurecemos muito e é uma das coisas que eu noto e que eu gostaria de ver as nossas escolas. E agora há uma escola em Évora que está a fazer um excelente trabalho. Poderão as outras estar também, mas aquela é um trabalho que eu conheço. Nas escolas fala-se pouco de política. E até da nossa organização do Estado, da democracia. Eu acho que este trabalho devia de ser cívico, feito também nas escolas, para que os nossos jovens percebam que a política não é uma coisa má, onde só há corrupção, onde as pessoas só vão com más intenções. Há outras coisas muito boas e há boas pessoas na política e que dão o melhor de si e às vezes colocam-se em situações que, se estivessem na sua vidinha privada, profissional, não se sujeitavam. Ou seja, este discurso que faz não é contra os partidos? Não. Os partidos, para mim, ainda há pouco eu disse e volto a referir. No fundo, é uma opinião que é visa uma opinião melhorar... de renovação. A minha candidatura no partido político, e há pouco o Sérgio perguntava-me se eu sou a mesma Flor Bela aqui. Exatamente. Por isso é que eu tive que sair do partido político onde militava, porque não consegui desistir.
apesar de ter lutado muito, tanto que lutei que apresentei uma candidatura à Federação e o nome da candidatura era Renovar. Era renovar o partido. Não renovar-se em pessoas, também era em pessoas, porque tínhamos, e provavelmente o partido continua a ter bons quadros, gente boa, gente jovem, gente cheia de vontade e de motivação. Mas era também renovar na filosofia de estar, na abertura do partido à sociedade civil. Também lhe posso dar outro exemplo de outro trabalho que eu fiz na altura com o Capolas Santos, que criámos uma comissão de independentes. Fui eu com o Capolas Santos que fizemos isso. O Capolas Santos era o político líder, porque ele foi sempre o líder, não é? Pronto. Mas eu trabalhei com ele nisto. Eu lembro nós até termos um livro de recepção dos cidadãos. Essa comissão acabou por morrer, ou seja, serviu para o ato eleitoral e depois ninguém a dinamizou. Ninguém a desenvolveu. Aquilo era uma forma de nós termos sempre a sociedade civil envolvida na construção das políticas. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas eu acho que é assim. Deve ser feito. Quando fala com as pessoas, eu sei que já recolheu as assinaturas, ainda no fim de semana passado esteve à porta aí de uma grande superfície a recolher mais assinaturas. Sim, sim, o que é que diz às pessoas para as convencer a votar? Ou seja, qual é a diferença entre votar num partido, são muitos que vão concorrer à Câmara de Évora, qual é a diferença entre votar num partido e num movimento? O que é que o movimento pode dar às pessoas que os partidos não dão? É isso. Para mim, a grande diferença é o movimento a ser eleito, como eu espero que seja, nas autarquias todas onde se vai candidatar, o movimento só vai ter um objetivo, uma missão, um sonho, uma meta: servir os interesses dos évorenses. Não há outros interesses no movimento. Eu não quero fazer carreira política depois disto, pelo menos não pretendo, não tenho esses objetivos, não quer dizer que não possa vir a fazer, não tenho. Eu não devo obediência a nenhum ministro nem a nenhum secretário de Estado, devo respeito, devo frontalidade, transparência, de lutar pelos interesses dos meus municípios. É isso que eu devo a um governante. Eu não lhe devo obediência. Eu não tenho que respeitar diretrizes nacionais que possam prejudicar o meu concelho, o meu território. Eu tenho que lutar contra elas se necessário. Como também tenho que cooperar com aquilo que o Estado Central decide realizar no nosso território, e eu acho que é bom para os évorenses. É este o papel do movimento. Esta liberdade do movimento é muito positiva para os évorenses, e os évorenses precisam disso. Precisamos desta disponibilidade total para melhorar a nossa terra, sem outros objetivos há uma coisa que eu digo: se há coisa que eu tenho enquanto candidata à Câmara e todos os nossos elementos do movimento nós estamos felizes neste projeto. Nós gostávamos muito de mostrar aos évorenses que eles nos dessem a sua confiança para mostrar que é possível fazer diferente e bem, mas não se faz tudo em 4 anos. Eu não faço demagogia, nem digo tudo o que as pessoas querem ouvir. E quando me perguntam o que é que diz às pessoas para as convencer a assinar, olha, digo-lhe isto, digo-lhe que elas são livres de votarem que elas quiserem, digo-lhe que para nos seguirem nas redes sociais, para irem conhecendo o movimento, para decidirem em consciência, digo-lhe que muitas vêm-me pedir para eu ir ao bairro, para eu ir vir a rua delas, e eu digo que vou. O Sérgio, às vezes eu acompanho as reuniões de Câmara e ouço muitas vezes a Flor Bela coloca muitas questões específicas de problemas numa determinada rua, num determinado bairro. É isso mesmo. Coloco outras também mais abrangentes. Por exemplo, do lado dos partidos não há muito essa preocupação, ou também é... Eu não sei se há. Eu acho que, olha, só por aí, Sérgio, e modéstias à parte, o movimento já trouxe uma mudança na nossa política. Olha que há partidos que se esforçam para seguirem os passos do movimento. Irem ao local, irem ouvir as pessoas, estarem perto das pessoas. E eu acho isso positivo. Às vezes o meu grupo começa assim: já vistes? Anda-nos a imitar. E eu costumo dizer assim: deixa imitar. As pessoas não são parvas, não são burras. O que interessa é que foi lá também e se calhar vai defender também aquela situação. E o que as pessoas querem é ver os problemas delas resolvidos. Naturalmente, há coisas que se conseguem resolver. Há outras que são mais difíceis de resolver, mas têm a resolução. E há outras que efetivamente não têm a resolução. Mas sabe que o que é que as pessoas muitas vezes se queixam?
da Câmara nessa matéria. Nem é fora a morosidade dos processos, principalmente na área do urbanismo, que é uma coisa muito complicada, mas queixam-se muito de não terem resposta do município. Uma das nossas medidas de 2021 e que vamos manter para 2025 é a resposta em 3 dias. As pessoas vão ter que ter uma resposta da Câmara em 3 dias. Eu não estou a dizer que vão ter o problema resolvido em 3 dias, mas em 3 dias as pessoas têm que saber que o seu assunto foi recebido por fulano, por este técnico, aquele técnico, não? Está a ser tratado e em breve recebem uma resposta. E têm que ter uma referência de contacto. Quem tem o meu processo é a Maria, é o Manel, é o Francisco, é o João. E é com este que eu falo, porque é ele que tem o meu processo. Isto da opacidade, não se sabe onde está o processo, não se sabe onde foi, não... acabou. Tem que haver transparência. Eu sou do tempo na Câmara, eu sou funcionária da Câmara de Évora, apesar de há muito tempo não estar ali com regularidade. E não quero ser injusta para os trabalhadores da Câmara de Évora, porque eu acho que há lá muitos que, a esmagadora maioria, trabalha muito e em más condições. E quando digo más condições não são só as físicas, é de gestão. As pessoas têm que saber qual é o objetivo do seu trabalho. Porque é que eles têm que fazer aquilo? E significa que E têm que dar contributos para o seu trabalho. Aquilo é completamente, neste momento, isso perdeu-se tudo na Câmara de Évora. E significa que há desorganização Muita, interna? Interna. Muita desorganização e falta de... Sabe que as mudanças organizacionais demoram muito tempo, são muito difíceis, mas têm que ser feitas. Até para acompanhar a evolução das necessidades das pessoas, da evolução das... Hoje as necessidades dos évorenses são diferentes das necessidades há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Excepto em alguns casos que ainda estamos a lutar pela rede de águas e saneamento em São Mansos. Mas pronto, mas as necessidades vão evoluindo, não é? A própria capacidade crítica dos cidadãos evolui. Os nossos trabalhadores têm que acompanhar este processo. Os nossos serviços, a própria estrutura orgânica está obsoleta. Tem que ser alterada, tem que ser ajustada para servir melhor os atuais interesses e necessidades do Conselho. Do ponto de vista até, do desenvolvimento económico. Nós temos que fazer alguma coisa, olhar ali para o nosso parque industrial, olhar para todo o desenvolvimento industrial. E eu vou aproveitar para mostrar aqui uma coisa, se me permitir. Isto agora está na moda e eu achei, só porque isto é muito visível e vocês também nos filmam em termos de imagens. Isto é a evolução em 10 anos de Évora, desde 2013 a 2023, do volume de negócios. Está a ver sempre a crescer. Isto é iniciativa privada. Quem nos está a ouvir apenas na rádio não consegue ver o gráfico. Mas há um gráfico. Mas, por exemplo, 2013, 905 milhões. E 2023, 1.777. Está a ver? Isto revela o quê? Évora está a absorver a iniciativa privada. Está a desenvolver-se, está a crescer economicamente. A seguir, vemos o quê? O emprego em Évora. Também, 2023. Em 2013 temos 11.222. Em 2023, 15.243 empregados por conta de outra. Ou seja, nós crescemos em 10 anos 8,6% em matéria de emprego. Isto é maravilhoso. São bons resultados. Bons resultados. Posso lhe dizer também que o nosso número de desempregados é o mais residual e mais baixo que há nas últimas décadas em Évora. E depois chegamos aqui a uma coisa muito triste, que é a evolução da população em Évora. A população a descer em decalagem. Descemos 5,3%. Ou seja, em 2013 tínhamos 55.847, em 2023 53.937 e em 2025 a gente continuamos a descer. E depois ainda lhe posso acrescentar mais outro dado, que neste período a Câmara não há construção de habitação nova significativa. Isto prova o quê? Évora cresce do ponto de vista económico, Évora cresce no ponto de vista de trabalho e Évora não consegue fixar a população. As cidades e os concelhos e as câmaras... Mas não é uma tendência do interior? Isto acontece só em Évora. É uma tendência do interior quando tudo desce. Não é uma tendência do interior quando temos aliás, é única. Isto é uma situação única no país. O Sérgio pode ver, é única no país. Em que há um concelho, uma cidade que cresce em termos de emprego. Ou seja, há volume de negócio, há mais emprego, tudo, mas e menos não há população. Reduz os residentes. E o que é que eu lhe posso dizer com isto?
Qualquer cidade, município, concelho, 100 pessoas não consegue gerir a cidade. Porquê? As pessoas são aquilo que dão pulmão, que dão vida aos municípios. Porquê? Porque pagam os seus impostos, dão receita aos municípios e os municípios têm a obrigação de devolver esses impostos, promovendo o bem-estar e as condições de vida e as melhores condições de vida aos seus cidadãos. Ora, nós o que é que temos? Temos um grande volume, mobilidade, grave problema da cidade. Também está aqui. Outro dia o Sr. Presidente dizia que era as dores de crescimento. Não, Sr. Presidente. A gente pode ter dores de crescimento pela negativa, mas temos que aproveitar o crescimento para ter coisas pela positiva. Pela positiva é rejuvenescer a nossa população, é fixar jovens, é ter casais novos, é ter crianças. Nós temos as escolas todas a diminuir o número de alunos. Aliás, já há umas décadas que as escolas se disputam alunos. Isto não se justifica, mas depois, se for ver aqui os concelhos limítrofes, vou-lhe dar o exemplo de Arraiolos. A população residente aumenta. Por que será? Porque as pessoas vêm trabalhar para Évora e vão morar para Arraiolos. Mas que interesse tenho eu, autarca de Évora, de ter aqui as dificuldades que criam estas dores de crescimento, que é mais carros, mais poluição, mais asfalto esburacado, porque os carros, o desgaste, os caminhões do volume de negócios. E depois não tenho os residentes, que são aqueles que me pagam os seus impostos, os IMIs, os IMTs, os IRS, os IVAs. Eles vão dar... Por isso é que se diz assim, chegamos a Arraiolos, aquilo é uma coisa linda, está tudo limpinho. Pudera. Eles não têm as dores de crescimento negativas, mas têm as dores de crescimento positivas. Eu em Évora quero ter as positivas e gosto muito destas. E como é que se inverte? Inverte intervindo seriamente em políticas públicas de habitação. A Câmara de Évora tem que investir em habitação. E tem que fazer uma grande ginástica financeira, porque a Câmara de Évora, como sabe, está falida. É um grave problema que ali temos. Mas nós temos que ser criativos e temos que fazer, provavelmente, parcerias público-privadas e temos que construir habitação. Para jovens, não é habitação social. Nós temos um excelente parque de habitação social. Excelente no sentido da quantidade, do número. Temos cerca de 1000 fogos de habitação social. Estes 1000 fogos de habitação social têm que servir as respostas de habitação social. Para já. Porque eu, neste momento, tenho que ter como público-alvo de habitação a classe média e a classe média baixa. Porque é essa que eu quero que resida aqui, que eu quero aqui fixar a habitação social, que é as situações mais graves. Têm que ser respondidas pelas casas que tenho. E posso lhe dizer que a Évora tem muitos fogos fechados porque não tem capacidade financeira para intervir neles. Uma empresa municipal... Tem ideia do número de casas fechadas? Eu penso à volta de... Eu não lhe quero mentir, deixe-me lá ver se eu me lembro o número, mas cerca de 40. São 40 famílias que não têm casa neste momento. Podiam ter. Porquê? Porque a Évora não tem capacidade de investimento. Ou seja, as casas precisam de ser reabilitadas e como não há condições financeiras, não há reabilitação, estão fechadas. Tal e qual. Eu posso lhe dizer que da análise que fiz agora dos orçamentos da Évora, a Évora tudo o que está a fazer é por causa do PRR, que é financiado praticamente a 100%. A Évora tem lá para investimento, acho que era 5.000 euros que eu vi. O que é que se faz com 5.000 euros? Nada. A Évora é uma empresa que foi criada porque tinha muito mais agilidade, facilidade, até burocrática legal, para se intervir na habitação, para se fazer crescer esta área na cidade. Está completamente estagnada. É uma gestão quase caseira, do caso a caso, do mudo para aqui, vamos lá arranjar aquela casinha só para esta família. Não há dinâmica. Olha, este fim de semana tivemos aqui uma conferência e veio cá um dos arquitetos que foi um dos responsáveis pela EPUL, que era a empresa de habitação de Lisboa, que fez, por exemplo, o projeto de Telheiras, que é um projeto que eu acho que é lindíssimo. Foi uma das primeiras experiências em Portugal de habitação mista, que é, em Telheiras, o Sérgio encontra, desde o mais rico ao mais pobre. Em Telheiras você tem todos os tipos de habitação. E, além de que é um bairro, é aquela cidade dos 15 minutos. É um bairro que tem tudo. Tem lojas, tem bancos, tem metro, tem transportes públicos, tem tudo. Aquilo foi... é um projeto que para mim, é uma referência para eu fazer aqui num sítio em Évora, que se chama Bairro do Escurinho.
podem dizer assim, nem pensar, mas eu vou fazer, eu tenho esse projeto em mente e tudo farei para o conseguir realizar. Diz-me assim, mas a Câmara está falida. Pois é, tenho que reorganizar a Câmara, tenho que estruturar a Câmara para conseguir recuperar as finanças da Câmara e tenho que intervir imediatamente para começar a fixar residentes. Tudo tem que se fazer, leva o seu tempo, mas é um projeto que eu tenho em mente. Portanto, replicar no bairro do Escurinho. Podemos concluir que a parte da habitação e a reorganização da Câmara são duas das áreas prioritárias. Prioritárias é a chave de Évora, neste momento. Se calhar daqui a 10 anos já não é. Poderemos ter outros desafios. Isto porquê? Porque eu olho para o desenvolvimento económico e o que é que eu fico? Muito satisfeita com os nossos empresários e com as empresas que aqui estão e com o volume de emprego. Estou satisfeita. O que é que falta? E falta aos empresários, eles todos dizem, eles próprios têm dificuldade em arranjar mais trabalhadoras, que ainda podíamos dar mais empregos, ter mais dores de crescimento, porque não têm casa onde pôr as pessoas, que é horrível. E então, esta classe tem que ter, e a Câmara tem que intervir no mercado. Temos uma cooperativa, temos que trabalhar também com essa cooperativa, mas não só, com privados também. A Câmara tem que avançar para isto, porque senão Évora não vai evoluir, vai estagnar, e vamos servir, que eu acho que é uma política do PCP. Já que dizem que eu sou muito amiga do PCP. Dizem porque eu era voto uma das favoravelmente, questões, não é? Às vezes viabiliza através da abstenção, outras vezes... E viabilizo bem, digo-lhe já. É assim. Olha, Sérgio, outra das diferenças do movimento face aos partidos. O movimento, enquanto estiver sentado em qualquer órgão autárquico, Sérgio, apoiará todas as medidas que entender que são boas. Venham do PCP, do PS, do PSD, do CDS, do Chega, do Bloco de Esquerda. Venham de onde vierem. Se forem positivas, se nós entendermos que é uma mais-valia para as pessoas, que é uma mais-valia para a nossa terra, que é uma mais-valia para a Évora, nós vamos apoiar. Porque isto é assim, o Sabe Tudo ainda não nasceu. O Dom Sebastião também não. Agora temos aí muitos, mas não, também não. O que nós temos é que trabalhar em cooperação e, se há uma ideia boa que vem do outro, porque é que eu não a hei de aprovar ou viabilizar? Porque é que eu hei de estar do contra só porque veio do outro? Ai, que chatice, pá, ele teve a ideia primeiro que eu. Não fazemos isso. Mas olhe, os partidos fazem-nos isso, o que é lamentável. Os partidos, basta vir uma ideia do movimento, lutam e resistem até à última. A taxa turística foi um exemplo disso. Ainda bem que o Partido Socialista, o PCP, aprovou logo e aceitou logo, porque está com as dores da gestão da Câmara. E aquilo é uma receita extraordinária. Por isso é que o PCP estava... Ai dele rei que venha à taxa turística. Mas o Partido Socialista ainda resistiu um bocadinho. Mas ainda bem que tem lá uma vereadora que eu aprecio muito e que foi uma pessoa com capacidade de pensamento e que percebeu que aquilo era bom para todos. Não é bom para o PCP, é bom para a Évora. E isto é outra grande diferença do movimento e que, pessoas que fazem a diferença nos partidos, como foi o caso da senhora vereadora Lourdes Nico, que faz a diferença no partido, que também percebeu. Pois o trabalho que ela fez internamente, não sei que o Partido Socialista também viabilizou, e bem. Até porque se pretende e tem ideias de poder vir governar a Câmara, é bom que tenha voltado atrás. Mas o problema foi que a ideia veio do... Já não temos muito tempo, ainda tenho aqui algumas questões para lhe colocar. Muito, sobre cenários nas próximas eleições. É importante haver maioria absoluta, obviamente que espera ganhar? Sim. Quais são as expectativas? Olha, Sérgio, é assim. Para mim, é importante haver uma maioria nos dois órgãos, na Câmara e na Assembleia Municipal. O movimento pode ter uma maioria na Câmara, nunca terá uma maioria na Assembleia Municipal. Porque os outros também elegem, as pessoas também elegem, e era o que faltava, e ainda bem que há vários representantes partidários na Assembleia Municipal. Mas para se fazer as mudanças que se querem em Évora, quem governar a Câmara tem que ter uma maioria nos dois órgãos autárquicos, porque uma coisa depende da outra, quem quer fazer mudanças estruturais. Se a gente quiser empurrar com a barriga aos 20 milhões de déficit que existem, se a gente quiser continuar com este rengue chove na molha, tudo bem, basta ali governar a Câmara e deixar passar umas coisinhas na Assembleia. Se quisermos fazer a diferença, tem que haver uma maioria. O movimento gostaria muito que os éborenses confiassem e lhe dessem uma maioria na Câmara, e uma boa votação na Assembleia Municipal, para termos peso na Assembleia Municipal, e para isso gostaríamos de eleger os nossos autarcas todos nas freguesias, era muito importante, e aumentarmos, pelo menos duplicarmos o número de eleitos na Assembleia Municipal. Nós temos 3 eleitos, gostaríamos de chegar aos 6.
É difícil, mas se isto fosse fácil, a gente também não estava aqui. Mas acha que é difícil por causa dos adversários, obviamente, não é? Sim, dos O adversários. que é que tem a dizer dos adversários? Então, olha, apesar dos adversários não considerarem o movimento nessa sua pergunta em lado nenhum, eu acho isso uma coisa positiva. Chama-se psicologia invertida. Quando não se fala de um adversário político, das duas uma, ou ele é muito insignificante, ou ele é muito significante e queremos passar a imagem que ele é insignificante. É isso que eu acho que os meus colegas aqui têm feito. Mas eu considero que os partidos políticos, até houve aí uma pessoa que eu estimo muito que fez um artigo sobre isso, que Évora tem muita qualidade nesta campanha autárquica, que escolheu boas pessoas que têm know-how, saber, e ela teve a gentileza de incluir o movimento nesse grupo. Eu respeito os meus adversários políticos, mas acho que de todos os que estão presentes, eu sou aquela que tem o perfil indicado para ser Presidente de Câmara. E digo-lhe porquê. Tenho uma vida de trabalho em autarquias, conheço a Câmara de Évora por dentro e por fora, e sou, talvez, com exceção do Henrique Sinsim, sou aquela que está neste projeto com muita alegria, muita motivação. As pessoas dizem assim, ela é uma ambiciosa. Primeira coisa, ambição não é defeito. Desde que a gente, na nossa ambição, não pise os outros, não ofenda, não... isso é outra coisa. Agora, a gente ambicionar, sonhar, é muito positivo. Todos devemos ter os nossos sonhos à nossa medida, aquilo que entendermos. E quando dizem, ela quer ser presidente. Não. Eu quero ter as ferramentas possíveis, eu quero ser presidente porque me dá as ferramentas de nós, movimento, Cuidar de Évora, conseguirmos executar o nosso projeto. Porque de outra forma não será nunca o nosso projeto. Será um contributo do nosso projeto para o projeto de outro. Ou neste caso de outro, que sou a única candidata mulher. E por isso eu acho que tenho as condições para ser, de facto, uma boa Presidente de Câmara. E a Presidente de Câmara. Agora, os évorenses são soberanos e eles vão decidir com certeza. E se decidirem pela Flor Bela, qual era a primeira medida que tomava no dia a seguir à tomada de posse? Eu tive agora uma vantagem, Sérgio, face aos meus outros adversários. Fui a última, já fui a primeira, é verdade, e hoje agora fui a última também dizer isso aqui, fazer essa referência. Há uma medida que nós temos bem todos que tomar nos primeiros 30 dias, quem for Presidente de Câmara, é fazer o plano de atividades e o orçamento para 2026. É que sem plano de atividades e sem orçamento para 2026, não há Câmara em 2026 e nós vamos tomar posse finais de outubro, princípios de novembro. A primeira coisa é o orçamento e o plano de atividades. E quando se faz um orçamento e um plano de atividades, temos que reunir com os chefes de serviço, que é uma situação fundamental, é ouvir quem lá está a dirigir, qual é o ponto de situação, o diagnóstico, porque vamos fazer o diagnóstico. Depois, também saber que projetos é que eu tenho na gaveta. O que é que há projeto na Câmara que eu possa rentabilizar, que eu possa aproveitar, porque sabe que fazer projetos leva muito tempo e nós, para fazermos a mudança, tudo aquilo que já tiver feito ou no bom caminho e que seja útil, eu tentarei aproveitar, tentarei perceber o que é que temos de projeto feito. Tenho dificuldade e naturalmente as contas da Câmara, que eu sei que estão muito más, e tenho muito receio de me confrontar com uma situação ainda pior do que aquela que já sei desde 2023, porque percebi a decalagem que houve nas contas da autarquia. Muito bem, chegamos ao fim. Muito obrigado por esta conversa, por esta entrevista. Agradeço-lhe mais uma vez a disponibilidade. Quanto ao programa Falando Com, fica por aqui. Regressa 2 dias com um novo convidado. Boa tarde. Obrigada.